Folha mostrou que 38% dos brasileiros apoiam a privatização de estatais. Essa é a maior taxa da série histórica desde 2017. Quem traz os detalhes agora é a repórter Luciana Verdolim. Olha, a pesquisa Datafolha divulgada nesse fim de semana mostra que 38% dos brasileiros defendem a necessidade de privatização das estatais brasileiras. 45%, no entanto, são contra, mas esse percentual vem caindo gradativamente. Só para se ter uma ideia, 66% dos ouvidos se mostravam contra as privatizações em setembro do ano passado. Agora são 45%. A taxa de aprovação de 38% é a maior da série histórica e é registrada no momento em que o governo federal dá sinais claros de que, na verdade, pretende barrar a discussão que foi iniciada no governo anterior de avançar nos processos de venda das estatais. O Palácio do Planalto retirou, na última semana, 7 estatais do Programa Nacional de Desestatização. Entre elas, os Correios, a EBC, o Serpro e o Dataprev. Nesse caso, a ideia era repassar o controle total das empresas à iniciativa privada. 3 outras estatais foram retiradas do Programa de Parceria de Investimentos, em que o governo busca apenas parceria para manutenção, mantendo o controle da empresa. A pesquisa ouviu pouco mais de 2.000 pessoas em 126 municípios, nos dias 29 e 30 de março, e tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para cima ou para baixo. De Brasília, Luciana Verdolim. Cristiano Vilela, então também abordamos aí os 100 dias, do governador Tarcísio de Freitas. Teve pela frente aí a situação complicadíssima lá do litoral norte. Você acredita que esse início aqui em São Paulo, ele não também procura fazer críticas ao seu antecessor, diferente do presidente Lula nos seus 100 dias, Falou que era algo estarrecedor que ele pegou lá em Brasília no dia 1º de janeiro deste ano. Como é que você avalia, então, 100 dias de Tarcísio e essa possibilidade da privatização da Sabesp no momento em que essa pesquisa é colocada pela Luciana, que nós sabemos que o governo Lula pisa justamente no freio em relação às privatizações? Olha, Matos, eu vejo os 100 dias do governador Tarcísio com melhores olhos do que os 100 dias do governo do presidente Lula. Eu vejo que Tarcísio se preocupou nesse período não em fazer discurso político, ele tratou de não entrar em qualquer tensionamento com o seu antecessor, tratou de não entrar em qualquer bola dividida envolvendo Lula e Bolsonaro, a grande dicotomização política, e se colocou como um governador que vai buscar fazer o seu trabalho de forma adequada e não se envolver em picuinha de natureza político-eleitoral. E ele, nesse período, vem apresentando algumas novidades, alguns novos elementos e vem começando a fazer. Por exemplo, nós estamos agora com 100 dias com a data de assinatura desse estudo para a privatização da Sabesp. É algo que talvez em outros governos se demoraria, se discutiria, andaria. Ele com 100 dias já está assinando esse estudo. Então mostra que Tarcísio, ele realmente está com uma postura de fazer, não de ficar falando. No que se relaciona a essa pesquisa do Datafolha, me parece um raio-x de que a sociedade brasileira, ela não está mais naquela dicotomia que às vezes o presidente Lula acaba se enganando, de ficar, olha, é privatização versus estatização, é esquerda versus direita, é pobre versus ricos. O que a sociedade quer é a solução efetiva para os seus problemas. E não podemos esquecer que Lula foi eleito dentro de uma frente ampla e não apenas com os seus redutos, com o seu reduto mais petista, mais ideológico. Então, isso mostra o quê? Que a sociedade, de uma forma geral, ela tem um pensamento mais pragmático. Ela até pode ter, ou muitas dessas pessoas podem ter votado no Lula, mas não aquele Lula raiz, não aquele Lula da briga, mas objetivando que o presidente tenha uma visão de que empresas que não geram nada para o país têm que ser privatizadas e de que, em alguns pontos, eventualmente, que possam ser estratégicos, possam ser mantidos. Essa visão do cidadão, ela tem que ser captada pelo governo federal especialmente. Vamos torcer para que nos próximos 100 dias o governo Lula entenda o recado.
Sem dúvida, né, Cristiano? Aqui nós temos um exemplo, né, da privatização do sistema ferroviário aqui de São Paulo. Nós temos a linha amarela, que é privada, e temos as demais linhas que são aí públicas. Há um problema, evidentemente, agora em relação à CPTM e à Via Mobilidade, problemas recorrentes. Inclusive, isso está sendo analisado pelo Ministério Público, o governador também está fazendo essa cobrança, porque de fato chama a atenção que o serviço praticamente piorou nas mãos da iniciativa privada. Mas como você disse, o cidadão ele quer o serviço, seja público ou privado, ele tem o metrô para ele utilizar. E a gente sabe que também agora essa mudança que vai haver em relação às estatais, elas servem aí para o cabide de empregos aí, evidentemente políticos, são indicações que são colocadas, ou seja, a administração da estatal é muito mais voltada para a política do que para uma eficácia, um bom serviço prestado, né, Cristiano? Exatamente, e o papel do Estado, ele tem que ser no sentido de conceder ao privado, aquele que tem expertise para desenvolver determinadas atividades, mas ter um corpo técnico, ter um corpo fiscalizador para poder analisar se o privado que está implementando esse serviço na ponta, se ele está agindo com correção. E uma vez ele não haja com correção, tem que tomar as medidas, eventualmente chegando no limite até de cassação da concessão. Então, o poder público ele tem que ter um papel muito forte de fiscalização. Ele tem que ter um corpo técnico para fiscalizar, para poder ficar de olho em tudo que esteja sendo feito pelo privado. Mas a execução disso, ela é muito mais bem feita pela iniciativa privada, ela é feita de uma forma muito mais interessante para os cofres da sociedade, pela iniciativa privada, e aí sim, o poder público poder eventualmente receber os ganhos do ponto de vista tributário, do ponto de vista financeiro que possa acabar recebendo, e a sociedade receber os ganhos de ter um serviço de melhor qualidade. Sem dúvida, vamos dar sequência aqui, porque